Como você tem se comportado diante das adversidades? Quais têm sido as suas atitudes diante das mais diversas adversidades que surgem nas nossas vidas, que nos surpreendem de uma hora para outra? Como você tem se portado? Veja, algumas adversidades são até comuns a todo tipo de pessoa. A perda de um ente querido, a perda de um emprego, um carro que danificou, às vezes uma derrota em alguma área das nossas vidas, uma desorganização financeira, enfim, são mais diversas as adversidades que nos surpreendem de uma hora para outra. Mas existem algumas adversidades que elas tocam muito mais no nosso interior. Por exemplo, como você tem se comportado diante de uma traição, diante de um abandono, diante de uma rejeição, diante de um engano, diante de pessoas que te criticam, que levantam calúnias ao seu respeito, que te apunhalam pelas costas. Como você tem se comportado? Quando eu falo sobre adversidades, eu gosto de falar sobre Jesus. Jesus foi um mestre em lidar com as adversidades e das mais variadas formas que surgiram na vida dele. Jesus, ele tinha convicção da sua identidade. Jesus sabia lidar com as suas emoções, com os seus sentimentos. Jesus sabia governar o seu eu. Jesus tinha certeza da sua identidade e por isso ele vencia as adversidades que surgiam na sua vida. As pessoas que circundavam Jesus ali, Jesus, onde ele estava, sempre tinha uma multidão de pessoas. Mas existiam algumas pessoas mais próximas que eu gosto de separar por classes. Jesus ele era rodeado de traidores, negadores e desertores, pessoas que o abandonaram. Dentre essa classe de traidores, nós podemos destacar Judas. Judas traiu Jesus por 30 moedas de prata. E Jesus sabia que Judas iria traí-lo. Mesmo assim, Jesus ceou com ele. Jesus lavou os pés de Judas. Só quem tem controle das suas emoções consegue fazer isso. Pedro negou Jesus. Pedro se enquadra naquele grupo de pessoas que são chamados de negadores. Jesus, quando estava para ser preso, Pedro chegou e falou: Senhor, eu estou contigo, eu sou capaz de ir até a morte. E Jesus olha para Pedro e fala: Pedro, essa noite, antes que o galo cante, você me negarás 3 vezes. E Pedro fala: de modo nenhum isso irá acontecer. Mas Pedro negou Jesus por 3 vezes. Jesus sabia que Pedro iria negá-lo. Mesmo assim, ceou com ele. Mesmo assim, lavou os pés de Pedro. E depois da morte de Jesus, quando ele ressuscita, ele vai lá na pescaria buscar Pedro e traz Pedro de volta para o ministério. Jesus foi abandonado. Os seus discípulos, naquele momento que Jesus foi preso, os discípulos o abandonaram, os discípulos fugiram com medo. Mas mesmo assim, Jesus lavou os pés dos discípulos antes de ser preso. Jesus sabia que os discípulos iriam abandoná-lo, mas mesmo assim, lavou seus pés. Olha que interessante como que Jesus tinha o governo das suas emoções. O que Jesus quis nos ensinar? Que nós também vamos ser traídos, nós vamos ser enganados, nós vamos ser abandonados, pessoas vão nos negar. Como nós vamos reagir diante dessas situações, nesses casos? E muito mais
do que o nosso comportamento diante das adversidades, das nossas ações, serão as nossas reações. A forma como nós reagimos às adversidades são mais importantes do que propriamente como agimos. A forma que nós reagimos diz mais respeito ao nosso caráter do que como nós agimos. Como você tem reagido diante das adversidades? Aquelas adversidades que tocam internamente você. As traições, os abandonos, pessoas falando mal, menosprezando, desprezando. Como você tem reagido? Você tem convicção da sua identidade? Você entende que, veja só, quando pessoas nos traem, nos criticam, nos julgam, nos enganam, nos caluniam, isso diz muito mais a respeito do caráter delas do que propriamente ao nosso caráter. Isso diz muito mais a respeito do temperamento, da personalidade dela, da moral, dos valores das pessoas que nos criticam, que nos julgam, do que propriamente a respeito do nosso caráter, da nossa moral, dos nossos valores. Isso que nós precisamos entender, e é isso que Jesus entendia. Ele não se deixava influenciar pelo comportamento das pessoas. A única pessoa que influenciava Jesus era o Pai, era Deus. Jesus dizia: eu só faço aquilo que eu vejo o Pai fazer. O Evangelho de João diz isso. Eu só falo aquilo que eu ouço o Pai falar. João, no capítulo 12, versos de número 49 e 50, Jesus fala: eu só falo aquilo que é prescrito pelo meu Pai. Também no Evangelho de João, no capítulo de número 5, versos 19 e 30, ele fala assim: eu só faço aquilo que eu vejo o Pai fazer. O único que influenciava Jesus era o Pai, era Deus. Ele não se deixava influenciar pelas opiniões externas, porque ele sabia do coração das pessoas, ele sabia do caráter das pessoas. Ele tinha convicção da sua identidade, de quem ele era. Quando Jesus foi batizado, veja só, ouviu-se uma voz do céu que dizia: esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Isso trouxe convicção para Jesus de que ele era filho de Deus. Isso trouxe convicção da identidade dele. Pessoas que têm dificuldade de entender a sua identidade são levadas pelas opiniões externas, pelas opiniões dos outros, pelas críticas, pelos julgamentos, por pessoas que apunhalam pelas costas, que traem. Quem você é? Qual é a sua identidade? Você conhece a sua identidade? Você sabe da sua identidade? Nós precisamos enfrentar essas adversidades com a cabeça erguida, sabendo quem nós somos. No livro de Provérbios, no capítulo de número 24, verso 10, diz: se você se mostrar fraco no dia da adversidade, a sua força é pequena. Levante a cabeça, saiba quem você é, tenha convicção da sua identidade e você vai passar pelas adversidades, das mais variadas adversidades, de uma forma mais branda, mais tranquila, em paz, porque aquilo que dizem ao seu respeito não corresponde a quem você literalmente é. É assim que Jesus enfrentava e é assim que ele nos ensinou a enfrentar as adversidades. Veja só, às vezes somos traídos, enganados, apunhalados pelas costas por pessoas das mais variadas classes e adversidades surgem nas mais diversas áreas das nossas vidas. No trabalho, na escola, na comunidade, na família, em uma congregação, em uma igreja. Nós estamos sujeitos a tudo isso nas mais diversas áreas. Algumas pessoas, às vezes chefes, gerentes, líderes, pessoas que ocupam cargos, às vezes elas têm algumas necessidades. E as necessidades dessas pessoas que atingem alguma posição de autoridade nas suas vidas são a necessidade de controlar os outros, a necessidade de ser o centro das atenções e a necessidade de poder. E olha só, Jesus, ele tinha autoridade, ele era mestre, ele era um líder nato, ele era um modelo. Jesus nunca teve necessidade de controlar as pessoas. Muito pelo contrário. Em determinado momento, no livro de João, ele fala assim:
Se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus veio para trazer liberdade para as pessoas e não para controlá-las. Jesus não quis ser o centro das atenções. Tudo que ele fazia, ele transferia a glória para Deus. Ele não trazia a glória para si mesmo. Ele não queria ser o centro das atenções. Jesus não tinha sede de poder. Muito pelo contrário, ele tinha todo o poder porque ele estava no céu com Deus. Ele era Deus. E ele abriu mão desse poder para se tornar homem, para nos ensinar a ser humanos, a ter sensibilidade, a entender que o próximo não está ali para ser criticado, julgado, apunhalado ou traído, mas para ser auxiliado, para ser ajudado. Jesus não tinha sede de poder. E algumas pessoas têm necessidade de controlar, de manipular os outros. Você vai passar por isso. Algumas pessoas têm necessidade de ser o centro das atenções, têm sede de poder. Como você está lidando com essas situações? Principalmente quando essas pessoas te julgam, te criticam e te traem, te apunhalam pelas costas, te enganam. Tenha Jesus como modelo. Jesus controlou as suas emoções, ele gerenciou o seu eu. Ele não se deixou influenciar pelas opiniões externas, porque ele sabia quem ele era. Você precisa ter essa convicção de quem você é, filho e filha de Deus. Não deixe as críticas, as opiniões externas influenciarem as suas emoções e os seus sentimentos. Como eu disse, as críticas, os julgamentos, as opiniões externas, as traições, os enganos, as mentiras dizem muito mais respeito ao caráter de quem está praticando isso do que propriamente ao seu caráter. Isso diz muito mais a respeito do passado dessas pessoas, dos valores dessas pessoas, da personalidade dessas pessoas, do que propriamente a respeito da sua personalidade, do seu passado. Não permita que isso te fira, que isso tire a sua paz. Seja livre das opiniões alheias e você vai ter uma vida emocional totalmente saudável. Acredite nisso. Tenha Jesus como modelo, como referência na sua vida. E a sua vida nunca mais será a mesma. Eu quero terminar. Eu comecei falando como você tem se comportado diante das adversidades. Eu quero terminar perguntando para você como você tem reagido diante das adversidades. Porque a reação diz muito mais a respeito do caráter, do seu interior, do que propriamente as suas ações. As suas reações diz muito mais a respeito de quem você é do que as suas ações. Como você tem reagido diante das adversidades? Espero que você tenha reagido como Jesus reagiu. Tenha Jesus como modelo. E com certeza a sua vida vai ficar mais leve. Um abraço. Deus te abençoe. E até a próxima. Críticas vão existir, sempre. Julgamentos vão existir. Traições vão existir. Mas depende de você, se você quer que isso crie morada no seu coração ou não. Livre-se de pessoas tóxicas. Apegue-se a Jesus, que é totalmente saudável. Um abraço.